Abra sua Bíblia comigo, Juízes, capítulo 1, versículo 1. Juízes, capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venha conosco, ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos, repita comigo, para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz, e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Querido, hoje eu quero, comunicar algo aqui que eu creio que é do Espírito. Talvez alguns já me viram falando desse texto, mas hoje o Senhor, Ele derramou uma porção nova no meu coração sobre esse texto. E eu creio que o Senhor, Ele quer liberar algo aqui sobre você. Amém? Nós estamos num tempo onde nós precisamos entender que o contexto, ele é de guerra. Existe uma guerra de nações, existe uma guerra, cultural, existe uma guerra criminal bairrística, de bairros, né? Esses dias o nosso bairro estava bem, agitado, e a gente vai percebendo que são níveis de guerra, e nós precisamos entender que para entrar em guerras, nós precisamos de uma direção, amém? E querido, hoje, eu tenho uma palavra aqui no meu coração. A gente estava aqui na manhã ensaiando, e o irmão Tonho, aqui do violão, ele falou bem assim: Sodré, Deus, Ele quer aprontar hoje no nosso meio. Falei bem assim: uau, eu creio. Ele falou, e a gente até riu na hora, né? Ele falou: Jesus quer aprontar. E eu falei: meu Deus, e Deus começou a movimentar algo aqui nessa noite, que me leva a crer que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. Por que a gente crê nesse movimento e nessa ação de Deus? Porque, como eu disse, há um caos instaurado, querido. Nós, às vezes, fugimos, mas nós precisamos entender que para chegarmos no ideal em Deus, nós vamos precisar avançar um pouco mais. Não dá para entrar em novas guerras, talvez com armas velhas. Nós precisamos avançar, naquilo que Deus tem. Deus, Ele quer nos entregar coisas aqui nessa noite, amém? Só que eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque, vamos lá, eu quero ser primeiro expositivo aqui, versículo 1. A palavra diz que Josué morreu. O que aconteceu com Josué? Josué, ele era um líder militar. Josué era um homem de guerra, um líder espiritual. Josué era o homem que ouvia a voz de Deus e declarava para o povo. Você consegue perceber isso comigo? Josué tinha uma incumbência com o povo de Deus. É tão interessante que quando nós lemos Josué, capítulo 1, versículo 7, Deus fala bem assim para Josué: seja forte e... Por que precisava ser forte e corajoso? Porque
tinha algo para acontecer nos próximos dias. Querido, e nós precisamos entender o que Deus queria falar através disso aqui. Porque quando Josué morre, pensa num luto do povo. Alguém importante morreu. Mas agora, o povo entende algo. E eles percebem que toda a direção que Josué tinha vinha de quem? Vinha de Deus. E a Bíblia fala que eles perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Sabe, eu gosto da versão King James, porque na palavra original vai falar bem assim: quem subirá, repita comigo, quem subirá? E eles falam isso, quem subirá contra os cananeus? Querido, deixa eu te dar um segredo aqui nessa noite, que não é meu, é da palavra. Uma oração gera uma direção. Vamos lá, eles oraram, eles clamaram ao Pai. E sabe o que Deus faz agora com eles? Versículo 2. Deus diz assim para eles, que, vamos lá, o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. E como eu repito, eu gosto da versão original que fala: Judá subirá. Entende que uma oração gera uma direção? Às vezes nós estamos perdidos em decisões, porque nós não estamos clamando àquele que quer nos dar direção nesses dias. Nós estamos perdidos, sabe? E isso, querido, toda indecisão nesse tempo, sabe, tem gerado muitas doenças psicossomáticas, porque as pessoas não sabem, elas não têm um senso de propósito. E quando não se tem senso de propósito, o que acontece? Você fica: eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu nasci. Sabe, acho que Deus errou quando talvez fica com a síndrome de Jó. Por que eu não morri o dia que eu nasci? Ou por que eu não nasci morto? Porque às vezes a gente vai deixando de clamar, de orar aquele que vai nos dando direção. Sabe, nesses dias, querido, Deus, Ele quer nos dar direções. Você crê nisso? Você crê nisso? Querido, eu creio, porque é algo que eu tenho vivido, e eu creio que muitos têm vivido. Sabe, o Senhor, Ele vai apontando caminhos para nós, e eu não tenho, sabe, a vergonha de falar. Sabe, segunda-feira um irmão não está aqui, mas ele deu uns ingressos para a gente para assistir um filme, e nós fomos assistir o filme Som da Liberdade. Indico até para que haja uma consciência do que está acontecendo no mundo, e não só despertar uma consciência, mas uma responsabilidade de pais, de famílias se levantarem, e da Igreja de Jesus se posicionar com o Evangelho verdadeiro. E quando eu fui lá, depois do filme, eu sentei, o pastor Wallace e a pastora Raquel também estavam, nós sentamos lá e começamos a conversar, e eu abri meu coração para eles. Falei das minhas dificuldades, falei do que a gente estava vivendo, e sabe, querido, não tenho vergonha, sabe, de abrir o meu coração para os amigos que são amigos do reino. Só que, aquele dia que nós conversamos, pastor, eu cheguei em casa, e eu fui orar, eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor tem feito algo nesses dias, me deu uma direção. Senhor, Senhor, eu creio no milagre. No outro dia, sabe, querido, Deus começou a fazer assim, ó. Sabe, uma direção do céu veio. Nossa, Deus começou a apontar caminhos. E eu falei bem assim, falei: Patrícia, olha, ontem a gente estava indeciso em algumas coisas. Essa semana o Senhor, Ele já abriu a visão, porque às vezes o que nós precisamos é clareza, querido. Sabe, o que nós precisamos às vezes está diante dos nossos olhos, mas nós esquecemos. Sabe, querido, o telefone do céu ainda continua sendo a oração. A gente cantou isso quando era pequeno, mas a gente vai deixando. Mas quando eu me lembrava, eu falei: meu Deus, o telefone do céu. Vocês já cantaram isso, gente? Vou ensinar para vocês. O telefone do céu. Sabe não, Dani? Faltou o dia da escolinha. É a oração. Tem alguém mais velho aí? O telefone do céu. É o quê? É de joelhos no chão. Tá vendo? Tem crente aqui, gente. Aí eu esqueci o resto, irmã. Tá vendo? A Cris sabe melhor que nós, tá?
Então a gente brincava mais do que às vezes lia. Amém, a palavra. Mas volte aqui. Sabe, nesse dia eu entendi, uma oração gera uma direção, querido. Deus apontou um caminho para nós, e eu quero voltar aqui para o texto, porque eles oraram, e a Bíblia falou bem assim, aí eles perguntaram, quem vai subir? Imagina a tensão, e Deus fala, Judá subirá. Mas sabe o que eu acho tão interessante? Que tudo hoje aqui vai conectar. Cadê o Tonho? Tonho está aí? Tonho está ali, ó, meu lindão. Tonho hoje falou bem assim, gente, hoje Deus ele quer apontar, sabe, algo, um caminho, Deus ele quer isso e tal, e Tonho começou a falar o louvor, e eu falei bem assim, é isso, eu caladinho ali, sabe por quê? Tonho falou muito hoje, né, menino, sobre o louvor precisava subir, e quando Deus fala bem assim, Judá subirá primeiro, a palavra Judá significa o quê? Louvor. Sabe o que Deus estava falando? Vamos lá, Judá subirá, primeiro o louvor precisa subir. Vamos lá, primeiro a vida de vocês precisa apontar para algo. Querido, não leia a Bíblia só como uma história, sabe, poética. Leia a Bíblia como uma história profética, apontando para algo. E ele estava apontando, ei, vamos lá, o louvor de vocês precisa subir. Só que é tão interessante, porque, pensa você, Deus, estou falando de Deus, gente. Estou falando de Sodré. Deus chega e fala bem assim, pode subir, Lohane. Pode, porque eu já entreguei tudo na sua mão. Vai ser esticar o peito e vamos lá. Deus falou, cara. Se Deus falou, está falado. Vamos subir. Mas sabe o que Judá entende? Versículo 3. Quando Deus fala que ele era para subir, então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus e iremos juntos ao território. E a Bíblia diz que eles foram juntos. Mas vamos ler um texto comigo? Gênesis 29, versículo 30. Gênesis 29, versículo 30. Olha isso. Quem subiu com Judá, gente? Vamos lá, me ajude a pregar. Quem subiu com Judá? Judá significa o quê? Vamos lá, vai ficar mais forte. Judá significa o quê? Jacó coabitou também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, porque o Senhor, não, repete comigo, porque o Senhor, que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou o nome de, vamos lá, você já pegou isso comigo, sabe o que significa Simeão? Ouviu. Sabe quando Deus fala bem assim, Judá, sobe Judá, Judá fala bem assim, vamos lá, ele já falou que eu tenho que subir, o louvor precisa subir, mas eu vou chamar alguém, sabe, que carrega algo, uma palavra profética, de que Deus ouviu. Simeão significa ouviu. Então sabe o que Deus quer nessa noite, querido? Ele quer ouvir o louvor dos nossos lábios. Sabe o que Deus quer nessa noite? Ouvir algo. Louvor significa um elogio ao Senhor. Não é quando tudo vai mal, não é quando tudo vai bem, na verdade, mas é quando tudo está dando ruim. É quando a gente gosta de cantar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A situação estava boa em Israel? Não estava. Mas sabe o que Deus estava mostrando de uma forma profética? Precisa subir algo da sua vida nesses dias, querido.
Precisa, sabe, o Senhor Ele quer extrair algo bom de você. Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, sabe, eles foram açoitados, sabe, por causa do Evangelho, eles estavam presos numa cela fria, mas agora eles estão perto da meia-noite, declarando, cantando e orando ao Senhor. Sabe o que nós precisamos entender? O contexto é de guerra, mas nós temos um general de guerra, que nós podemos clamar o nome dele. Sabe, o contexto, o mundo caminha de mal a pior. Assistíamos juntos o Som da Liberdade, e você vai percebendo quanto que vai se tornando, sabe, coisas que era para gerar responsabilidade, mas está gerando em nós, sabe, um senso comum. Está comum. Não, querido, tem que subir algo. Tem que subir algo nesses dias, porque o que o Tonho falou hoje pela manhã, ele falou bem assim: quando sobe algo, desce algo muito maior. Subiu uma oração, desceu uma direção. Vamos, querido, se a gente entender isso, nós vamos nesses dias, sabe, fechar a porta dos nossos quartos e falar bem assim: Senhor, eu só tenho você. Eu só tenho você. E eu quero agora, sabe, me lançar aos seus pés. Eu quero me entregar. Vamos lá, a gente tem que ir além das canções, querido. Hoje nós cantamos: ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. A palavra coração no original, ela é o quê? É tudo. É o homem interior, é o homem exterior, é mente, vontade, é tudo. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Nos lançar aos pés do Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos mais preocupados com o dia de amanhã. E nós não estamos preocupados, sabe, com algo que vem, sabe, com algo muito maior. Querido, vamos lá, a palavra em Mateus 6 fala: olhe para os pássaros, sabe, eles não plantam, eles não regam, sabe, mas no tempo certo eles têm o seu alimento. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a eles. E nós temos que viver esses dias por algo maior, querido. Sabe, nosso coração tem que apontar para algo maior nesses dias, porque o Senhor, como o Tonho falou, e hoje eu estou falando muito, era para o Tonho pregar, não era eu não, eu estou falando muito do Tonho hoje, porque, sabe, nós falamos esses dias atrás, Gênesis 22, porque Gênesis 22, vamos lá, os meninos estão aqui com Abraão, Isaac, meu Deus, vamos para o sacrifício. Abraão fala: fica aqui, nós vamos subir ali para adorar. Adoração entra num contexto de que agora, gente? De sacrifício. Adoração entra num contexto de entrega. E o que nós precisamos nesses dias? Mudar a rota enquanto é tempo. Porque, vamos seguir no texto, eles subiram contra os cananeus. E vamos lá, existe uma verdade, querido. Tem guerras que não dá para lutar sozinho. Repita comigo: tem guerras que não dá para lutar sozinho. Por isso que Judá chama Simeão. Ele entende, querido, que não dá para lutar sozinho. Ele compartilha: vamos subir, cara, comigo. Vamos. Sabe o que nesses dias nós precisamos? Guerrear a guerra juntos. Vamos lá. Tem algo que está me afligindo. Se você encontrou alguém de Deus, compartilhe esse algo com alguém. Querido, se você encontrou alguém, esse alguém vai falar bem assim: tenho certeza, ora, que o Senhor vai te dar direção. E daqui a pouco, querido, você está vivendo algo maior, porque você não está lutando sozinho. A gente precisa entender, Deus não fez nesses dias, querido. Quando Deus fez o mundo, nós vemos, sabe, que tinha a Trindade junto, o Pai, o Filho e o Espírito. Porque quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por quê? Porque quando a gente lê João 1, ele vai falar que o Verbo se fez carne, sabe, e habitou. Ele era desde a fundação do mundo, ele estava desde a fundação. Então a gente vê porque o Espírito se movia na face das águas, existia 3 ali fluindo, sabe, no início, existia 3 fluindo no batismo de Jesus. O Espírito Santo desce como pomba, o Filho está, o Pai está dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E nós queremos andar sozinho, e nós queremos muitas vezes vencer guerras na força do braço. E eu torno a repetir, querido, trabalhe, mas nenhum dinheiro do mundo vai ser suficiente
para contrariar um diagnóstico médico, se Deus disser não. Nenhum dinheiro do mundo. Por isso eu sempre digo essa frase: viva por algo que vale a pena morrer, querido. Porque quando a gente entende isso, aí a gente trabalha, querido. Eu tenho trabalhado nesses dias, mas tenho apontado para um lugar. Tem apontado, sabe, para um lugar. E vocês, eu creio nisso. Deus está levantando pessoas e vai apontar para um lugar, amém? E quando eu falo apontar para um lugar, é porque, querido, sabe, pessoas vão começar a desfrutar de algo que está fluindo de mim. Minha família vai desfrutar de algo que está partindo de mim. Então vamos, o Senhor nesse tempo, Ele tem algo maior para nós, amém? Mas quando eles sobem, quantos cananeus? A Bíblia fala que morre 10 mil. Quantos morreram? 10 mil. E quando morre esses 10 mil, eles encontram um homem chamado Adoni-Bezeque. Sabe o que Adoni-Bezeque significa? Meu Senhor, mas não meu, deles. Era um cara que se colocava como rei naquele lugar. E nós cantamos aqui: tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de quem? De Judá. Então, Adoni-Bezeque, sabe o que ele fazia de uma forma cruel? Ele pegava pessoas, principalmente reis, segundo ele conta, ele cortava polegares das mãos, dedos grandes dos pés. De novo, ele cortava polegares das mãos e dedo grande dos pés. E querido, um tempo atrás, eu estava em casa na pandemia e eu estava muito ruim, sabe, a vida espiritual, e eu falando: meu Deus, que sequidão é essa, como tá, e daqui a pouco problema de casa, família, e sabe, um dia eu li esse texto, e quando eu li esse texto, Deus falou bem assim: Sodré, você está perdendo a identidade, a força e o equilíbrio. Vamos lá. E quando eu olhei para isso, querido, gente, eu estou pregando algo profético aqui, amém, para vocês essa noite, sabe, uma revelação do céu ao meu coração, e sabe, e quando eu vejo Adoni-Bezeque cortando polegares das mãos, aqui no nosso, eu acho que, não sei se no mundo é assim, mas no Brasil, quando a gente vai fazer identidade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É botar o dedo numa tinta e botar o quê? A digital. Então, a primeira coisa que Adoni-Bezeque fazia era o quê? Tirava a identidade das pessoas. Imagina, gente, eles mataram a galera, mas encontrou um cara que estava tirando a identidade. Imagina um rei sem identidade. Um rei que recebeu, sabe, talvez por linhagem familiar, ou talvez, não sei se naquela época Deus levantou, mas alguém que estava debaixo agora da mesa, comendo migalhas, porque perdeu a identidade. Deixa eu te falar uma coisa, o que a nossa geração hoje mais padece é de identidade. Nós vivemos uma geração órfã, uma geração que, por causa dos seus progenitores, sabe, se frustraram com uma paternidade celestial. Uma geração que não consegue mais olhar Deus como um pai, porque teve uma frustração, e por causa disso, não vive naquilo que Deus tem para eles. Deus fala agora, fala bem assim: vamos lá ajudar, você tem que subir, porque tem uma identidade, tinha, sabe, um significado. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus te fez com uma identidade, amém? Deus te fez com um propósito. A palavra propósito é a palavra que vem também do latim prótese. Sabe, quando você perde um dente ou uma perna, tem que se fazer o quê? Uma prótese exata para o encaixe. Sabe o que isso fala de propósito? Deus criou uma medida exata para você caminhar. Só que às vezes, por causa das circunstâncias, a gente perde esse lugar. Por causa disso, a gente vai saindo. E agora, tinha reis debaixo da mesa. Vamos lá, acorde em nome de Jesus, hein? Eu estou vendo. Me ajudem, vamos, gente. Gênesis 1:27 diz que Ele nos fez imagem
O que Deus nos fez? Imagem e semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os atributos de Deus estavam em nós: amor, justiça, criatividade, sabe, bondade, tudo de Deus estava em nós. Mas o que o pecado fez, gente? O pecado arrancou essa identidade. E sabe, eu gosto de falar sempre, porque a palavra imagem no original é a palavra tizelen. Repita comigo, tizelen. Eu já falei, meu hebraico é lá de Resistência. Quem quiser estudar na escola lá, eu indico, tá? E a palavra imagem no grego significa sombra. Vamos lá, pega isso no seu espírito. Sabe por que você está vendo uma sombra aqui? Porque tem luz. Uma luz que está apontando para esse lugar. Sabe quando você vai se tornando uma imagem de Deus? Quando a luz da palavra ela está nos seus olhos. Quando a luz da palavra ela invade o seu ser e daqui a pouco você fala bem assim: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Você não é o que o mundo diz que você é. Se os seus olhos estão na palavra, você é aquilo que Deus diz que você é, querido. Para de se achar menor nesses dias. Para de se render à ansiedade extrema, à depressão extrema, querido. Olhe para a palavra. Aí o seu psicólogo vai fazer sentido quando você sentar com ele. Deus vai usar a vida dele também. Deus vai usar a vida do médico também. Mas ele quer ser o médico dos médicos na sua vida. Ele quer falar, mas tem que ter luz, querido. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de pensar em algo. O poder, os olhos têm poder, não tem? Meu aplicativo não está aqui não, tio Rony. Se ele tivesse. Seu aplicativo está aí, tio Rony? Seu aplicativo de luz. Seus olhos têm poder, querido? Isso é para você acordar também, amém, gente? Isso é técnica, não é técnica não, amém? É a palavra de Deus. A gente acha que o poder está somente nos olhos. Mas se eu pedir o tio Rony para apagar tudo aqui, e ele vai apagando. Você está me vendo porque tem luz, mas se você olhar para o lado, seus olhos já estão limitados, não está? Se apagar essas luzes aqui então, aí já era, querido. Estão vendo, né? Vai, varão, acende, é para apagar e acender, amém? Vai voltar, meu Deus, eu vou falar, não vou mandar apagar mais não, hein? Deixa eu te falar algo nessa noite. Por mais que a gente ache que o poder está somente nos olhos, o poder está na luz, querido. Entra num breu para você ver se os seus olhos vão conseguir, de fato, enxergar tudo. Sabe por que não vai? Porque os seus olhos têm uma limitação que ele para aonde a luz entra para trazer uma realidade maior de coisas que Deus quer fazer nesses próximos dias. Então, sabe, imagem de Deus, guarde isso no seu espírito. Eu só vou tornar a imagem de Deus quando a luz estiver em mim. Aí eu vou tendo uma sombra real de Deus, sabe, uma cópia parecida de Jesus aqui na terra, amém, queridos? Então, o que nós precisamos? De uma identidade do céu nesses dias. Não podemos nos mover pelo nome. Eu gosto de um texto, gente. Gênesis 35, 18. Gênesis 35, 18. Para você entender a identidade. Já pronto de sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de... Mas o pai deu-lhe o nome de... Está falando de Raquel. Lembra que nós lemos de Lia, esposa desprezada, que teve agora 3 filhos. Raquel, Deus agracia que ela tem um filho agora. E nesse filho, Raquel está aflita, querido. A ponto de morrer, a vida está saindo dela. E na aflição, ela fala bem assim, o nome desse menino vai ser Benoni.
Benoni significa filho da minha tristeza. Mas sabe, o pai olha para aquele menino e quando ele olha, ele fala bem assim: o nome desse menino vai ser Benjamim, porque o nome desse menino significa a minha direita, a minha força. Sabe, querido, você não precisa ouvir uma direção da sua alma aflita, você precisa ouvir uma direção que vem de um pai que está dizendo: ah, mas falaram que eu sou. Não, você é o que ele diz que você é. Ele fala: ei, eu te criei para viver uma vida nele. Querido, se a gente entende isso, a gente muda. Sabe, se a gente entende isso, a gente fala: eu carrego algo de Deus, eu vivo algo de Deus. Aí a gente não para mais por qualquer coisa. A gente não para mais por qualquer coisa. Tem gente que fala: eu falei, cara, essa daí eu já superei, eu não paro mais por causa disso. Ah, não, eu não paro mais por causa disso, porque eu sei quem eu sou em Deus. Falaram que eu era filho de alguma coisa, mas eu sou filho da força. Ah, você está entendendo isso, querido? Você está entendendo? Então, e olha como é interessante a identidade. Porque Mateus 3,17, Jesus estava sendo batizado, e o texto diz que uma voz veio e disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aqui na NVI está dizendo: em quem eu me agrado. Só que aí, gente, vê capítulo 3, capítulo 4 de Mateus. Logo que Jesus é batizado, capítulo 4, versículo 1, Jesus é levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Quando Jesus chega no deserto, você conhece a história. No versículo 3, a Bíblia, olha o que Satanás vai falar com ele. Olha, o tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha ouvido que ele era um filho amado quando o Espírito Santo desceu. Agora Satanás começa a testar ele na sua identidade. Se tu és filho de Deus, você jejuou 40 dias, Jesus. Vamos lá, Jesus, eu sei que você está com fome, porque tem uns irmãos que jejuam 1 hora e já quer comer o mundo depois. Jesus 40 dias e 40 noites, gente, jejuou, e a Bíblia fala, teve fome. A gente jejua, sabe, 1 dia, e a gente fica ruim. Imagina 40 dias e 40 noites. Jesus estava com fome ou não estava? Jesus estava, gente? Mas deixa eu te dar algo nessa noite, preste atenção. Quem tem identidade não se move por necessidade. Era uma necessidade do corpo comer, mas a identidade estava falando mais alto: eu sou filho de Deus, eu não vou comer migalhas. A dona Ibezê que está dando migalhas, eu não quero migalhas, eu tenho uma mesa preparada para mim. Aí, gente, Jesus fala bem assim: está escrito, e tudo isso está em Deuteronômio, está escrito, nem só de pão. É tão legal, Jesus usou a palavra, né? Mas deixa eu te mostrar algo. Versículo 4, Jesus vai dizer que nem só de pão viverá o homem. Versículo, mas de toda palavra que procede da boca, grava isso, próximo. O diabo então levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo, e disse: se és filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito. Ó, que sem vergonha, gente. Só porque Jesus disse que estava escrito, agora ele veio com a Bíblia também. Já viu gente que quer fugir da identidade e usa até a Bíblia para falar bem assim: não, mas na Bíblia está isso, amai o próximo. Aí eu falo: sim, meu filho, eu estou te amando, mas eu só estou te falando que a vida que você está vivendo não é certa. Não, mas Jesus, ele fala, sabe que ele é amor. Eu falo: sim, ele é amor, mas Jesus também, ele vem como um justo juiz daqui a um tempo. Falei: e aí? Mas sabe qual é o segredo disso aqui? Às vezes tem Satanás por aí que vai usar até a palavra para roubar sua identidade, mas você tem que perceber que toda palavra tem que sair da boca de Deus. Lembra que ele disse, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? E você vai perceber quando é Deus e quando é o diabo. Você vai perceber, querido, porque tudo às vezes que te afaga
que te deixa de boa, vamos lá, querido, porque eu acredito que na maioria das vezes que algo vem para alguém ministrar o nosso coração, vai nos tirar da zona de conforto, vai arrancar algo de nós. Aí você vai falar bem, cara, é Deus, porque está tirando um negócio, está doendo, mas eu vou seguir. Aí Jesus fala, Satanás, você acha que conhece a Bíblia, né? Porque ele fala, está escrito, se você dá ordem, eles vão te pegar. Mas depois Jesus fala bem assim, próximo, Jesus respondeu, também está escrito. Se você acha que você sabe, eu sei mais. Está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Sabe o que isso mostra? Alguém que sabia quem era, gente. Alguém que tinha, entendido qual era a missão dele na terra. João 1,12 vai dizer bem assim, na verdade vai falar no 11, que ele veio para Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí ele fala, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Querido, isso que nós precisamos caminhar nesses dias, nessa identidade do céu. Aí a gente começa a fluir, não mais se mover por uma necessidade, mas por uma vida em Deus, porque Cristo restaurou a sua identidade na cruz, amém? E querido, o quanto eu creio que o Senhor, Ele quer restaurar nesses dias a nossa identidade, porque sem identidade você não acessa lugares altos. Deixa eu falar algo rápido. Um tempo atrás eu estava para ir, não lembro o lugar, não sei se era para Goiás, e eu cheguei no guichê assim, e a moça falou bem assim, sua identidade. E eu comecei a procurar na mochila e eu não achava, e ela falou bem assim, sem identidade não vai. E eu procurando, e eu falei, meu Deus, cadê minha identidade? Cadê? E eu sou mestre para isso, gente. Cadê? Igual alguém quando pega o ticket do estacionamento, de vez em quando dá ruim aí, igual eu sou assim, gente. De vez em quando, se a minha mulher não estiver comigo, meu Deus, eu estava perdido. Mas eu estava assim, querendo entrar, e ela falou bem assim, sem a sua identidade não entra. E na hora Deus começou a ministrar o meu coração, sem identidade, Sodré, você não vai alcançar lugares altos e lugares novos em mim. Sem identidade, querido, você não entra em determinados lugares em Deus, porque para entrar em determinados lugares em Deus, precisa ser forte e corajoso como Josué. Você é forte, você é corajoso, Josué. Josué, se levante. Então vamos, sabe o que Deus quer nesses dias? Restaurar a sua identidade. Nós cantávamos, tem tempo que a gente não canta, Dó sustenido menor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Diga, vamos. Oh, impressionante, infinito e ousado. Deixa Ele te encontrar nessa noite, querido. Deixa Ele te encontrar. Ele quer afirmar a sua identidade de novo. Não é sobre as frustrações, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Sabe, quando você perde identidade, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você não sabe quem é, você não descobre a força que tem. Por que, Sodré, você está falando isso? Porque quando você deixa de viver a vida em Deus, lembra que eu falei do propósito, uma medida exata, você não entende para quê e para que o Senhor está te chamando para viver nesses dias. Sabe, nós precisamos entender, porque, querido, por que eu estou falando de força, identidade e força? Imagina um rei, todo rei, a maioria deles também se tornaram guerreiros. Imagina um rei sem o dedo polegar, como ele segurava a espada.
Porque o polegar é o dedo da força. Quando não se tem força, querido, quando na verdade não se tem identidade, você não tem força. Aí você encontra pessoas que vai, sabe, falando, eu não tenho mais, eu não consigo mais, sabe, meu trabalho está assim, a minha vida está assim, na escola está assim, sabe, não consigo mais, porque já perdeu a identidade. O meu casamento já faliu, mas por quê? Porque perdeu a identidade em Deus, não consegue mais ter força para viver e lutar por aquilo que Deus instituiu, querido. Então sabe o que Adoni-Bezek fazia? Além de tirar a identidade, ele tirava a força das pessoas. Sabe, mas eu quero ser bem direto aqui nesse tópico, porque Isaías 40, 29, olha aqui que o texto bíblico diz. Isaías 40, 29 diz que ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem. Quem faz isso? O Pai. O Pai que dá identidade, querido, que dá destino, ele dá propósito, ele gera de novo a força. Aí Isaías está falando bem assim, ele fortalece, agora ele dá vigor até os jovens. Jovens é aqueles que vieram aqui na frente pular, e a gente pula 1 minuto e a gente se cansa, e eles não, eles estão pulando mais, até eles se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as forças. Sabe o que é a palavra esperar? Não é sentar no sofá e assistir Netflix o dia inteiro. A palavra esperar é a palavra espreita. É aqueles que estão, ele está vindo, ele está chegando, eu estou esperando. Será que ele está voltando? E sabe, nós somos a geração que temos cantado Maranata, porque a força que vem do céu, querido, está vindo junto com o reino de Cristo, que nesses próximos dias vai abalar toda a terra, querido. Mas nós temos que esperar. Sabe, querido, quando eu olho para Israel, nós oramos por Israel, nós choramos por Israel, mas a força que Israel precisa, sabe da onde que vem? Do Senhor. As profecias se cumprem, e sabe, daqui a pouco ele vem. E tem alguém esperando o Senhor? Tem alguém que está aí? Tem muita gente cansada. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Tem muita gente cansada, muita gente que está exausta, e o cansaço fala, sabe de quê? De alguém que para e fala, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo mais correr. Mas você precisa, querido, voltar os seus olhos de novo. Você precisa olhar para um Pai que vai te dar identidade de novo, e Ele vai te mostrar o caminho. Querido, eu gosto disso, porque sabe, isso mexe com o meu coração. Porque nós estamos esperando algo maior, e quando nós esperamos, a força, ela vem de quem, querido? Do Senhor. Filipenses 4,13 vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tão legal que os crentes, né, até tatuam, posso todas as coisas naquele que fortalece, mas não lê o contexto, que Paulo fala, eu sei o que é passar privação, eu sei o que é ter e o que é não ter, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo, mas eu posso todas as coisas nele. A minha força está no Senhor, a minha vida está no Senhor. Querido, sabe o que Israel precisa? É do Senhor, é do justo juiz, é daquele que é o Salvador. Sabe o que eu e você precisamos? Da força que vem do céu. Sabe, querido, nós falamos sempre, nós vamos ser homens que vamos viver nessa terra e tal. Às vezes você está lá na musculação e você fala, eu estou crescendo, eu estou hipertrofiando, mas o seu espírito está raquítico. Você gera músculos, sabe, externos, mas os músculos internos, eles estão totalmente fracos. Porque tem que ter um treinamento espiritual. E nesses próximos dias, eu anuncio no culto para as meninas fazer depois. Nós vamos começar uma série entendendo sobre treinamento espiritual. Nós vamos falar sobre tricotomia, espírito, alma e corpo. Porque quando o seu espírito é rei, a alma é administradora do reino e o corpo só se torna um escravo. Quando o espírito governa, querido, a alma ela fica no lugar dela, e o corpo, ele não se move pelas suas vontades. O corpo, ele não vai se mover, porque não, eu necessito de alguém, eu não consigo ficar sozinho por um mês. Não, eu preciso comer, eu sou glutão,
eu como demais. E Provérbios diz, o texto é pesado, ele fala que o glutão deve botar a faca na garganta. Misericórdia, gente, não faça isso. Mas o texto é pesado, eu não vou lembrar o texto. Mas porque a gente só lembra de um lado, a gente não lembra de outro. Então, entenda o que eu estou te falando. O que a gente precisa nesses dias? Treinar o espírito. Treinar até que o corpo se renda à vontade. Até que o corpo, daqui a pouco você fala, eu estou cansado. Mas o meu espírito, ele está ávido em Deus. Aí, querido, o corpo vai. Se você está na vibe, daqui a pouco o corpo vai. Amém? Amém, querido? Então, última coisa. Ele tirava identidade, ele tirava a força, mas ele também arrancava o dedo dos pés. E quem sabe, e quem caminha ou precisa dos pés, todo mundo aqui, sabe que sem o dedão do pé você perde o equilíbrio do corpo. Conheço alguém que tem um problema nos dedos dos pés, que ele pisa meio assim, ele sabe, não consegue ter tanto equilíbrio. Sabe o que ele fazia? Roubava a identidade, tirava a força, mas ele também tirava a capacidade de correr. Sabe, Satanás tem feito isso com a nossa geração, gente. Ele tem tirado a identidade. Querido, eu não quero aqui dar spoiler de filme, mas falando, quando eu assisti o filme segunda-feira, eu vi essa história muito real da Bíblia. Porque eu falei bem assim, as crianças no contexto do filme perdiam a identidade. Aí daqui a pouco, qual o seu nome? Meu nome é Ursinho Ted. Por quê? Porque alguém tinha mudado já. Ele perdia a força. Porque quando chegava alguém para salvar eles já não mais acreditava que existia um homem justo. Acreditava que o homem ia abusar. Então não, a força de acreditar já perdia. E por isso, não tinham mais, sabe, a vontade de viver, porque correr fala sobre um viver, fala de uma vida constante. Mas eu não terminei o texto de Isaías 40. Nós paramos no versículo que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não foi isso? Isaías 40, 29 e 30. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas vamos lá. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que a palavra está falando? Que aqueles que esperam no Senhor não têm só as forças renovadas, eles voltam a correr de novo. Eles sabem, depois de correr, eles caminham. Porque, gente, quem corre sabe do que eu estou falando. Se você corre uma longa distância, caminhar depois parece um fardo, vai ficando meio travado. Mas eles correm e depois o que eles fazem? Eles andam e não se cansam. Sabe por quê? Existe uma força que vem de Deus, querido. Existe algo que vem de Deus. Sabe o que eu estou te falando essa noite, querido? Existe algo muito maior de Jesus para nós nesses dias. Ele quer te dar identidade de novo. Ele quer te dar força de novo. Ele quer te dar a capacidade de correr. Porque Hebreus 12:1 projeta para mim, ele vai falar que nós estamos rodeados de uma grande nuvem. Sabe qual é essa grande nuvem testemunha? São os mártires que partiram, são os apóstolos que deram sangue. Sabe, essa grande nuvem de testemunhas também pode ser uma geração que está olhando para nós. Mas vai dizer, Hebreus 12, versículo 1, vai dizer que nós estamos rodeados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Sabe, eu gosto do texto também da King James, que vai falar que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Portanto, deixemos todo o embaraço, tudo que nos atrapalha. Tem coisa aqui na sua vida que não vai ser pecado, mas vai ser um embaraço. Para de culpar só, é o pecado, é o diabo. Não, querido. Sabe, talvez a Netflix que você vive ali é um embaraço. Talvez a sede só por uma vida talvez externa se torne um embaraço. Ei, vamos lá. Se não tiver algo muito maior,
às vezes vai se tornar um embaraço e você vai cair. Porque ninguém que corre consegue correr com um bolso cheio de jujubinha, uma coxinha na mão. Não, querido, sabe, quando você corre você tem que estar livre, sabe, você tem que estar solto, você precisa ir, porque não dá para carregar nada, querido. E o que nós precisamos? Largar, deixar. Sabe, um dia eu estava estudando no cursinho França Júnior, aí o professor chegou e falou bem assim: você quer passar? Quer fazer isso? Deixa eu falar um negócio. Larga o Big Brother. Na época Big Brother era uma febre. Larga isso. E eu lembro, querido, eu só não virei polícia por causa da minha mãe, tá? Minha mãe orou contra, depois que ela me falou. Minha mãe tá aí, né? Rapaz, no dia, eu lembro que uma prova eu passei e na outra deu ruim. Aí teve um dia que eu fui pro bombeiro, eu falei, não, agora eu vou virar bombeiro. Eu estudei, gente, eu paguei cursinho 6 meses. No dia da prova eu não aguentava ficar nem em pé. Aí depois minha mãe falava assim: meu filho, eu orava para você não passar. Minha mãe tá aí? Minha mãe tá aí. Não foi isso, mãe? Que você não queria que eu fosse polícia? Mas sabe de uma coisa, gente? Por que eu estou te falando isso? Eu nem sei por que eu estou te falando isso. Por que eu estou falando? Aí eu tenho que lembrar. Eu esqueci, gente. Me ajudem. Vai, gente, me ajuda para a gente terminar. Vamos. Não é, então, tem coisas que vai ser... Eu estava falando sobre embaraço, né? Isso aí. Mas... Mas vocês entenderam, amém, gente? Não dá, gente. Não dá para viver embaraçado. Tem coisas que não vai ser pecado, mas vai ser algo que está te atrapalhando de viver o propósito de Deus. Aí você está correndo muito atrás, entendeu? Eu estava correndo muito atrás de algo que daqui a pouco eu entendi. Eu falei, ixi, não é isso que Deus queria para mim. Aí deu ruim a primeira doceira, eu falei, então você quer saber? Vou virar músico. Aí fala, músico não ganha dinheiro, mas tá bom, eu sou feliz. Mas entenda algo, querido. Nós precisamos nesses dias viver por algo maior. Quantos entenderam a palavra aqui nessa noite? Querido, se a gente entender que existe uma alegria proposta, o que eu disse? Para aqueles que correm, você nesses dias vai falar, Senhor, renova a minha identidade. Porque tem gente aqui que está vivendo algo em Deus. Vamos lá, louvor, vamos. Tem gente que está vivendo algo em Deus, mas talvez não é tudo ainda que Deus tem para você. Porque sua identidade está assim ainda, você se move por algumas coisas que Deus não está, sabe, ministrando ao seu coração. E às vezes por conta disso você vai perdendo a força de seguir. E perde o equilíbrio para correr. Mas eu creio no texto bíblico, querido. O Senhor nessa noite, Ele está colocando você de novo para correr. Amém? Ele está gerando algo aí no seu coração. Vamos lá. Maior do que a minha voz é a voz do Espírito agora dentro de você. O Espírito está falando algo no seu coração. O Espírito de Deus, que é maior que o seu Espírito, está falando algo, querido. O que eu preciso fazer, Sodré? Ore ao Senhor. Faça como os filhos de Israel. Eles clamaram e Deus falou, o louvor precisa subir. Mas só sobe o louvor daqueles que têm identidade, daqueles que têm equilíbrio, daqueles que têm força. Vamos, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Talvez você correu e você fala, eu me cansei. Mas o Senhor, Ele quer renovar.